Já falamos sobre a primeira parte do manuscrito que eu achei trancado na caixa do meu tio-avô, Professor Angel. A segunda parte do manuscrito dá mais sentido aos sonhos de Wilcox e à escultura que ele criou. Parece que em algum lugar do passado, o Professor Angel tinha visto uma vez os contornos infernais daquele inominável monstro da escultura. Em algum lugar do passado, meu tio-avô já tinha visto aqueles hieróglifos e escutado aquelas sílabas que juntas formavam a tão estranha palavra Cthulhu. E tudo isso interligado de forma tão espantosa e horrível que eu finalmente entendi por que ele perseguiu o jovem Wilcox com perguntas e exigências de informações. Essa prévia experiência ocorreu em 1908, 17 anos antes, quando a Sociedade Arqueológica Americana realizou seu encontro anual em St. Louis. O professor Angel, como convinha a alguém de sua autoridade e realizações, teve um papel importante nesse encontro e foi um dos primeiros a serem abordados por diversos leigos que aproveitaram a oportunidade para fazer perguntas e pedir a opinião do meu tio sobre assuntos de línguas e civilizações antigas. O principal desses leigos, que em breve se tornaria o foco de interesse de toda a reunião, foi um homem de meia-idade e aparência convencional, que tinha viajado desde Nova Orleans para obter certa informação impossível de se ter em qualquer outro lugar. Seu nome era John Raymond Legrasse e sua profissão era a de inspetor de polícia. Trazia com ele a razão de sua visita, uma grotesca, repulsiva e aparentemente muito antiga estatueta de pedra, cuja origem ele não conseguia determinar. O inspetor Legrasse não tinha o menor interesse em arqueologia. Ele estava ali puramente por questões profissionais. A estatueta, ídolo, boneco ou o que quer que fosse, fora capturada alguns meses antes nas florestas pantanosas do sul de Nova Orleans, durante uma batida policial num suposto culto de voodoo. E tão singulares e medonhos eram os ritos ligados à peça que a polícia de imediato percebeu que dera de cara com um culto sinistro, totalmente desconhecido para eles e infinitamente mais diabólico que o mais negro dos círculos africanos de voodoo. Mas a própria polícia, interrogando os membros do culto, conseguiram apenas histórias esdrúxulas e inacreditáveis. Parecia que nem eles sabiam a origem verdadeira da estatueta. Absolutamente nada pôde ser descoberto. Daí a ansiedade da polícia por qualquer conhecimento de coisas antigas que pudesse ajudar a identificar a estatueta medonha e, através dela, descobrir a fonte daquele culto. O inspetor Legrasse não estava de forma alguma preparado para a sensação que sua intervenção causou. Um simples olhar ao objeto fora suficiente para aguçar a curiosidade de todos os arqueólogos e historiadores daquela reunião. E eles não perderam tempo em se amontoar ao redor dele para encarar de perto a diminuta imagem cuja profunda estranheza e aparência de antiguidade genuína e abismal indicavam panoramas arcaicos que guardavam muitos segredos. Nenhuma escola conhecida de escultura tinha sido responsável por criar a estatueta, e na verdade a peça parecia ter séculos, até milênios de idade, gravados naquela esverdeada superfície de pedra também não identificada. A estatueta, que foi finalmente passada devagar de mão em mão para exame mais atento e cuidadoso, tinha entre 15 e 18 centímetros de altura e era de elaborado artesanato. Representava um monstro vagamente humanoide,
mas com uma cabeça semelhante à de um polvo, e cujo rosto era uma massa de tentáculos, do corpo escamoso com aspecto elástico, prodigiosas garras nas patas dianteiras e traseiras e asas longas e estreitas atrás. Essa coisa, que tinha uma aparência bem maligna e assustadora, estava agachada ameaçadoramente sobre um bloco retangular ou pedestal, coberto de caracteres indecifráveis. Talvez uma língua que ninguém conhecesse. As pontas das asas tocavam a beirada traseira do bloco. O assento ocupava o centro, e as compridas e recurvadas garras das patas traseiras, dobradas sobre si mesmas, agarravam a beirada dianteira. A cabeça de polvo estava inclinada para frente, de modo que as extremidades dos tentáculos faciais varriam as costas das patas dianteiras, que agarravam os joelhos. O aspecto geral era anormalmente vívido e ainda mais sutilmente assustador pelo fato de sua origem ser totalmente desconhecida. Embora sua vasta, espantosa e incalculável antiguidade fosse inegável, a estatueta não apresentava ligação nenhuma com nenhuma arte de nenhuma civilização conhecida de nenhuma época. O seu próprio material era um mistério, pois a pedra lisa e negro esverdeada com alguns detalhes dourados não se assemelhava a nada familiar na geologia ou na mineralogia. Os caracteres ao longo da base eram igualmente intrigantes, e nenhum dos cientistas ali presentes, apesar de representarem metade do conhecimento mundial nesse campo, teve a menor noção sequer do que podia estar escrito ali. Resumindo, tanto o tema, quanto o material, quanto a escrita usada na estatueta pertenciam a alguma coisa horrivelmente distante no tempo e alheia à humanidade como conhecemos, algo que sugeria de forma assustadora antigos e profanos ciclos de vida, dos quais nosso mundo e nossas concepções não fazem parte. No entanto, enquanto os vários cientistas balançavam a cabeça e admitiam-se derrotados perante o enigma trazido pelo inspetor, havia na reunião um homem a quem pareceram estranhamente familiares aquelas monstruosas formas e escritas, e que então falou com certa hesitação do pouco que sabia a respeito. Esse homem é o hoje falecido William Channing Webb, professor de antropologia na Universidade de Princeton e explorador de considerável renome. O professor Webb participara 48 anos antes de uma expedição à Groenlândia e à Islândia em busca de inscrições rúnicas que não conseguiu achar. Mas, ao percorrer a costa oeste da Groenlândia, ele acabou encontrando uma singular tribo de esquimós degenerados cuja religião era uma forma de culto ao diabo. Essa tribo causou muitos calafrios no professor Webb por causa da sua ignorância com estranhos e principalmente sua deliberada sede por sangue. Se tratava de uma tribo que até os próprios outros esquimós da região sabiam pouco e que temiam também, e que só mencionavam com estremecimentos de horror, dizendo que vinham de eras terrivelmente antigas, anteriores à criação do mundo. Além de ritos horríveis e inenarráveis e sacrifícios humanos, haviam alguns esquisitos rituais dirigidos a uma suprema criatura maligna anciã. Com a ajuda de um idoso bruxo sacerdote da região, o professor Webb transcreveu, usando caracteres romanos da melhor forma que pôde, as palavras ditas e cantadas nesses rituais. Porém, o que mais interessava era a imagem que esse culto idolatrava e em torno da qual dançavam
quando a aurora boreal acontecia nos picos gelados. Segundo declarou o professor, tratava-se de uma tosca escultura em baixo relevo de pedra, que continha uma figura medonha e algumas inscrições crípticas. E, enfim, o professor Webb concluiu que a criatura que essa tribo macabra cultuava se parecia com a criatura da estatueta apresentada na reunião naquele dia. Essas informações, recebidas com assombro e emoção pelos presentes na reunião, foram ainda mais emocionantes para o inspetor Legrasse, que imediatamente começou a encher seu informante com perguntas. O inspetor Legrasse tinha anotado e transcrito um ritual oral cantado pelos sectários que a polícia havia prendido lá nos pântanos, e pediu ao professor que procurasse lembrar o melhor que pudesse das sílabas anotadas entre os esquimós malignos. Seguiu-se então uma exaustiva comparação de detalhes e um momento de boquiaberto silêncio, quanto tanto o detetive quanto o cientista descobriram uma frase idêntica nos dois ritos infernais, tão distantes um do outro como se pertencessem a mundos diferentes. O que, essencialmente, tanto os bruxos esquimós quanto os sacerdotes brejeiros da Louisiana entoavam aos seus ídolos macabros é esse amontoado de sílabas que estou mostrando agora. Nesse ponto, Legrasse levava vantagem sobre o professor Webb, pois vários de seus prisioneiros mestiços sabiam o significado disso, dizendo ter aprendido de membros mais antigos nos ritos. Esse texto, mais ou menos, dizia o seguinte: na sua casa em Hilai, Cthulhu morto espera sonhando. Então, em respostas às urgentes solicitações de todos, o inspetor Legrasse narrou, tão detalhadamente quanto possível, sua experiência com os idólatras dos pântanos, contando uma história a qual pude ver que meu tio-avô Angel atribuía enorme importância. No dia 1º de novembro de 1907, chegara à polícia de Nova Orleans um chamado frenético da região de pântanos e lagos ao sul. Os moradores de lá estavam tomados do mais absoluto pânico por causa de uma coisa desconhecida que viera sobre eles à noite. Tratava-se de voodoo, aparentemente, mas de uma espécie de voodoo muito mais terrível do que qualquer outra que já tinham visto. E algumas de suas mulheres e crianças haviam desaparecido desde que o malévolo tambor começou a bater, incessantemente, bem para dentro das sombrias florestas, onde nenhum morador da região se aventurava. Ouviam gritos insanos e berros apavorantes, cânticos que gelavam o sangue e chamas demoníacas que dançavam, e ninguém mais suportava aquilo, acrescentou o assustado mensageiro. Então um grupo de 20 policiais em 2 carruagens e um automóvel havia partido no fim da tarde, com o trêmulo morador como guia. No fim da estrada transitável, desceram e marcharam na lama e grama por milhas em silêncio, em meio aos terríveis bosques onde nunca o dia raiava. Medonhas raízes e altos gramados dificultavam a caminhada, e de vez em quando uma pilha de pedras úmidas ou fragmentos de uma parede apodrecida intensificavam essa dificuldade. Essas paredes cheias de lodo em ruínas ainda sugeriam que alguma vez ali existiu uma povoação sórdida, e ainda davam para o cenário uma angústia que cada árvore mal formada e a profusão de fungos contribuía para criar. Por fim, a aldeia dos moradores, um ajuntamento miserável de cabanas que ficou à vista, e moradores histéricos correram para se refugiar em volta do grupo de lanternas balançando. O som abafado dos tambores já se ouvia ao longe, bem longe,
e um grito agudo, como um guincho, vinha em intervalos desiguais quando o vento mudava de direção. Também um clarão avermelhado parecia filtrar-se através da pálida vegetação rasteira. Todos os assustados moradores se recusaram a dar um passo sequer rumo àquele culto macabro, de modo que o inspetor Legras e seus 19 colegas tiveram que se embrenhar sem guia nas arcadas negras de terror pelas quais nenhum deles jamais havia passado antes. A região em que agora se aventuravam os policiais era tradicionalmente de má reputação, desconhecida e inexplorável pela civilização. As lendas e o folclore local falavam sobre um lago oculto, no qual vivia uma gigantesca e disforme criatura invertebrada branca com os olhos luminosos, e os moradores sussurravam que diabos com asas de morcego voavam para fora das cavernas nas entranhas da terra à meia-noite para adorar aquele ser. Diziam que ele esteve lá antes de qualquer outro ser daquela floresta. A criatura era o pesadelo encarnado e ver ela significava morrer. A atual orgia voodoo ocorria de fato no limite daquela área amaldiçoada. Daí, o próprio local do culto pode ter assustado mais os moradores supersticiosos do que os tambores e os gritos em si. Só a poesia ou a loucura poderiam descrever fielmente os barulhos ouvidos pelos homens de Legras ao avançarem pelos atoleiros negros rumo ao clarão vermelho e aos tambores abafados. Existem sons característicos de humanos e característicos de animais, e é pavoroso escutar o som de um sendo reproduzido pelo outro. A fúria animal e a malícia ali eram atiçadas a níveis demoníacos por uivos e êxtases que reverberavam por aqueles bosques, cobertos de noite como tempestades pestilentas emanadas dos abismos do inferno. De vez em quando, os uivos loucos e dispersos paravam, e do que parecia ser um coro bem treinado de vozes roucas, se elevava aquela frase do ritual, a qual o inspetor e o professor tinham reconhecido. Foi então que finalmente os homens, tendo alcançado um local onde as árvores eram mais finas, de repente avistaram o próprio espetáculo. 4 policiais imediatamente ficaram zonzos ou querendo vomitar. Um desmaiou e 2 gritaram feito loucos, mas por sorte, os gritos e tambores do próprio ritual abafaram os gritos dos policiais. Legras jogou água do pântano no rosto do desmaiado e todos ficaram trêmulos e quase hipnotizados de horror. Numa clareira natural do pântano, havia um círculo gramado com cerca de meio hectare, sem árvore nenhuma. Nesse espaço vazio, no meio do pântano, saltava e se retorcia uma indescritível horda de anormalidade humana. Sem roupa nenhuma, aquelas criaturas híbridas urravam, berravam e se contorciam ao redor de uma monstruosa fogueira. No meio dessa fogueira existia um imponente monólito de granito com 2 ou mais metros de altura. Em cima dele jazia a pequena, mas nefasta estatueta. Ao redor da fogueira existiam 10 pequenos altares, e em cada um desses altares pendiam de ponta cabeça os corpos violentamente mutilados dos indefesos moradores que haviam desaparecido. Era dentro desse círculo que a roda de adoradores pulava e rugia da esquerda para a direita, numa celebração sem fim entre o anel de cadáveres e o anel de fogo. Pode ter sido só imaginação, como podem ter sido apenas ecos, que induziram um dos policiais a dizer ter ouvido respostas sonoras ao ritual,
vindas de um distante e penumbroso ponto no fundo da floresta, de antigas lendas e horrores. Na verdade, a pausa horrorizada dos policiais foi de duração relativamente curta. O dever vinha em primeiro lugar, e embora houvesse quase 100 celebrantes naquela horda, a polícia confiou em suas armas de fogo e investiu sem pensar muito contra aquelas pessoas. Por 5 minutos, o barulho e o caos resultantes foram indescritíveis. Golpes selvagens foram desferidos, tiros foram disparados e fugas aconteceram. Mas no final, Legrasse pôde contar uns 47 soturnos prisioneiros, os quais forçou a vestirem-se depressa e formar uma fila entre 2 fileiras de policiais. 5 dos adoradores jaziam mortos e 2 gravemente feridos. Esses feridos foram carregados em macas improvisadas. A estatueta sobre o monólito foi, é lógico, cuidadosamente removida e levada embora por Legrasse. Interrogados na delegacia de polícia após uma jornada tensa e exaustiva de volta à civilização, verificou-se que todos os prisioneiros eram de classe social muito baixa, mestiços e mentalmente perturbados também. A maioria eram marinheiros e um monte de negros e mulatos, quase todos das Índias Ocidentais ou portugueses das ilhas de Cabo Verde. Antes, porém, que muitas perguntas fossem feitas, ficou claro que se tratava de algo muito mais profundo e antigo do que alguma cultura africana. Por mais que fossem pessoas primitivas e degradadas, aquelas criaturas se agarravam com força à ideia central de seu credo abominável. Eles adoravam, segundo disseram, os grandes antigos, que viveram muitas eras antes da existência do homem e que chegaram ao recém-criado mundo vindos do céu. Esses antigos haviam agora desaparecido no interior da terra e sobre as águas do mar. Porém, mesmo mortos, haviam transmitido seus segredos em sonhos ao primeiro homem, que instaurou um culto que jamais morreu desde então. Era esse o culto que professavam, e os prisioneiros afirmavam que ele sempre existiu e sempre existirá, oculto em distantes locais desertos e sombrios por todo o mundo, até o tempo em que o sumo sacerdote Cthulhu, de sua escura morada na poderosa cidade de Hilai, sob as águas do mar, se levantasse e pusesse de novo a terra sobre seu domínio. Um dia ele chamaria, quando as estrelas estivessem prontas, e o culto secreto estaria sempre à espera para o libertar. Até lá, nada mais seria dito. Havia um segredo que nem a tortura conseguia extrair. A humanidade não estava de forma alguma sozinha entre os seres conscientes da Terra, pois formas saíam das trevas para visitar os poucos fiéis. Mas esses não eram os grandes antigos. Nenhum homem jamais viu os antigos. O ídolo esculpido representava o grande Cthulhu, mas ninguém poderia dizer se os outros eram ou não exatamente como ele. Ninguém era capaz, hoje em dia, de ler a antiga escrita. Porém, as coisas eram transmitidas por tradição oral. O cântico ritual não era o segredo. Esse nunca falado em voz alta, apenas sussurrado. O cântico significava apenas isso. Na sua casa, em Hilai, Cthulhu morto espera sonhando. De todos aqueles prisioneiros, apenas 2 foram considerados sãos o bastante para serem enforcados. Os demais foram internados em diversas instituições. Todos negaram participação nos assassinatos rituais e asseveraram que estes haviam sido obra dos Asas Negras, que tinham vindo a eles oriundos de seu imemorial ponto de encontro na Floresta Assombrada.
Mas desses misteriosos aliados nenhum relato coerente pôde ser obtido. A maior parte do que a polícia conseguiu averiguar veio de um mestiço fabulosamente idoso chamado Castro, que afirmava ter viajado a portos longínquos e falado com líderes imortais do culto nas montanhas da China. Esse velho Castro recordava-se de fragmentos de medonhas lendas que zombavam das teorias das religiões humanas e faziam o homem e o mundo parecerem coisas recentes e meramente passageiras. Houve épocas em que outros seres dominavam a Terra, e eles haviam erguido cidades colossais. De acordo com o que os chineses imortais lhe haviam dito, vestígios desses seres podiam ainda ser encontrados nas rochas antigas em ilhas do Pacífico. Todos eles haviam morrido muitas eras antes da chegada do ser humano na Terra, mas haviam artes capazes de fazê-los reviver quando as estrelas retornassem às posições certas no ciclo da eternidade. Isso nas palavras do velho Castro. E eles mesmos, esses seres, tinham vindo das estrelas e trazido consigo suas imagens. Esses grandes antigos, prosseguiu Castro, não se compunham inteiramente de carne e ossos. Tinham forma, mas essa forma não era feita de matéria. Quando as estrelas assumiam a configuração correta, eles podiam se transportar de um mundo para outro pelo espaço sideral. Mas quando as estrelas não eram favoráveis, eles não podiam viver. Contudo, embora já não vivessem, eles nunca verdadeiramente morriam. Jaziam todos em suas moradas de pedra na grande cidade de Hilai, preservados pelos encantamentos do poderoso Cthulhu para uma gloriosa ressurreição, quando as estrelas e a terra estivessem mais uma vez prontas para eles. Chegado esse tempo, porém, alguma força exterior precisaria liberar seus corpos. Os encantamentos que os preservavam intactos também os impediam de fazer o movimento inicial, e tudo o que podiam fazer era ficar dispersos nas trevas e meditar, enquanto milhões de anos se ecoavam no tempo. Sabiam de tudo o que acontecia no universo, pois comunicavam-se por telepatia. Mesmo naquele instante, conversavam em suas tumbas. Quando após infindáveis eras de caos, o primeiro homem surgiu, os grandes antigos falaram aos mais sensíveis sobrenaturalmente, dando a eles formas em seus sonhos, pois só assim sua linguagem conseguia alcançar os cérebros dos homens. Em seguida, continuou Castro, aqueles primeiros homens formaram o culto ao redor de pequenos ídolos que os grandes lhe haviam mostrado, ídolos trazidos de estrelas sombrias na noite dos tempos. Aquele culto jamais morreria até que as estrelas ficassem propícias de novo, e então os sacerdotes secretos tirariam o grande Cthulhu de sua tumba para que este fizesse reviver os seus súditos e retomasse o seu domínio sobre a terra. O tempo seria fácil de reconhecer, pois por essa época a humanidade já teria se tornado como os grandes antigos em si, livres, selvagens, além do bem e do mal, ignorando leis e preconceitos morais, com todo o mundo gritando, matando e farreando em meio à feroz alegria. Então os antigos, libertados, já iriam lhes ensinar novas formas de berrar, de matar, de farrear com alegria desenfreada, e toda a terra se inflamaria num holocausto de êxtase e liberdade. Até lá, cabia ao culto, mediante ritos apropriados, manter viva a memória daqueles procedimentos antediluvianos e prefigurar a profecia de volta deles.
Em antigas eras, homens eleitos haviam falado com os sepultados antigos em sonhos, mas então algo aconteceu. A grande cidade de pedra de Hilai, com seus monólitos e sepulcros, afundou sobre as ondas, e as águas profundas, repletas do único mistério primordial que nem mesmo o pensamento pôde atravessar, havia interrompido esse intercâmbio telepático. Mas a memória nunca morreu, e os sumos sacerdotes diziam que a cidade emergiria de novo quando as estrelas se alinhassem corretamente. Então vieram das profundezas da terra os seus espíritos negros, velhos e trevosos, cheios de rumores ancestrais colhidos em cavernas sobre esquecidos leitos oceânicos. Mas deles o velho Castro não ousou falar muito. Calou-se apressadamente, aliás, e não houve persuasão ou sutileza capaz de lhe extrair mais informações sobre o assunto. Curiosamente, evitou também mencionar o tamanho dos antigos. A respeito do culto, afirmou crer que sua sede ficava nos desertos inacessíveis da Arábia, onde Irem, a cidade dos pilares, sonha oculta e intacta. Aquilo não tinha relação com os cultos de bruxaria da Europa, e nenhum livro jamais abordou diretamente esse tema, embora os chineses imortais disseram para Castro que haviam duplos sentidos no Necronomicon, um livro escrito por um árabe louco chamado Abdul al-Hazred, que os iniciados poderiam interpretar como quisessem, especialmente os versos que diziam: "Não está morto o que pode eternamente jazer, e com estranhas eras até a morte pode morrer." Legrasse, bastante impressionado e assustado, havia investigado em vão sobre as afiliações históricas do culto. Aparentemente, Castro disse a verdade ao afirmar que era algo totalmente secreto. As autoridades locais onde isso tudo aconteceu não puderam dar esclarecimento algum, tanto a respeito do culto quanto a respeito da estatueta. E agora, o detetive viera consultar as maiores autoridades do país em arqueologia e história, naquela reunião, sem obter nada, além da história da Groenlândia contada pelo professor Webb. O interesse febril despertado na reunião por Legrasse e sua narrativa e sua estatueta despertou o interesse de vários ali, não só do meu tio-avô Angel, como do professor Webb e outros. Mas cautela é a preocupação máxima desses estudiosos de coisas antigas, que estão acostumados com charlatões aparecendo com coisas falsas às vezes. Então Legrasse emprestou a estatueta por algum tempo ao professor Webb, mas com a morte deste, foi-lhe devolvida e com ele permanecia quando a vi não faz muito tempo. É uma coisa verdadeiramente medonha e com certeza lembra a escultura sonhada e esculpida pelo jovem Wilcox. Não me surpreendeu que a narrativa do escultor Wilcox tivesse alvoroçado o meu tio-avô, pois o que se passou na cabeça dele, após saber daquela história que Legrasse descobriu sobre o culto, ao ouvir um jovem escultor dizer que sonhou não somente com a criatura e os hieróglifos exatos da estatueta encontrada no pântano e do demoníaco baixo relevo da Groenlândia, como também escutou em seus sonhos pelo menos 3 das palavras precisas usadas na frase que tanto se repetia nos cultos. Foi a coisa mais natural que o professor Angel iniciasse uma investigação aprofundada. E se eu quisesse também entender melhor essa história, eu não podia ter dúvidas. Ainda era possível que o jovem Wilcox apenas tivesse ouvido falar dessas histórias do culto de maneira indireta
e tivesse inventado os sonhos para se divertir ou ter mais informações às custas do meu tio-avô. E só havia uma maneira de resolver isso. Eu fui visitar Wilcox. Wilcox ainda vivia sozinho no edifício Fleur de Lis, na rua Thomas, uma hedionda imitação de arquitetura vitoriana. Encontrei ele trabalhando em seus aposentos e de imediato constatei, a julgar pelas suas peças espalhadas, que seu talento era de fato profundo e original. Acredito que um dia ele será aclamado como um dos grandes artistas decadentistas, pois materializou na argila verdadeiros pesadelos e fantasias. Moreno, franzino e de aspecto um pouco desleixado, ele se voltou abatido ao me ouvir bater na porta e, sem se levantar, me perguntou por que eu estava ali. Quando eu lhe disse quem eu era, ele demonstrou certo interesse, pois meu tio-avô despertou nele a curiosidade ao investigar seus sonhos estranhos, embora nunca tivesse explicado a razão do seu interesse. Eu, obviamente, não expliquei, mas procurei sutilmente fazer com que ele se abrisse comigo, e em pouco tempo eu fiquei mais do que convencido de sua absoluta sinceridade, pois falou nos sonhos de um modo sem equívocos. Os sonhos e o que eles haviam deixado no subconsciente do rapaz haviam influenciado profundamente a sua arte, e ele me mostrou uma estátua mórbida cujos contornos quase me fizeram estremecer com a força de seu poder de negra evocação. Não se lembrava de ter visto o original daquilo, segundo ele, exceto no seu próprio baixo relevo de argila. Era, sem dúvida, o monstro gigantesco que ele viu no seu delírio. Deixou claro que não sabia nada sobre o culto secreto, a não ser pelo que meu tio-avô Angel tinha deixado escapar fazendo suas perguntas. Wilcox falava de seus sonhos num modo estranhamente poético, me fazendo ver com assustadora nitidez a úmida cidade gigantesca de pedras esverdeadas pelo lodo, cuja geometria, ele enfatizou, estava toda errada. E ele ainda falava todo apavorado daquilo que ele não sabia descrever como som ou como palavras, que vinha do subterrâneo da terra. Cthulhu, Ftagn. Essas palavras tinham feito parte daquele ritual macabro que falava do morto Cthulhu à espera, sonhando, na sua tumba de pedra em Hillai, e me senti profundamente abalado, apesar do meu racionalismo em toda essa história. Será que o Wilcox não havia ouvido falar do culto e esquecido de tudo por causa de sua mente perturbada? Se fosse isso, essa lembrança podia ter achado espaço no subconsciente do rapaz, vindo à tona através daqueles sonhos e depois através da escultura em baixo relevo. Wilcox era visivelmente afetado e ligeiramente mal educado, mas não era do tipo que eu jamais poderia vir a gostar. Enfim, eu estava ao menos disposto a reconhecer tanto o seu gênio quanto a sua honestidade. Eu me despedi dele amigavelmente, lhe desejando todo o sucesso que seu talento promete. A questão do culto continuava, entretanto, a me fascinar, e, sinceramente, às vezes eu tinha visões da fama pessoal que eu poderia obter desvendando esse mistério. Visitei Nova Orleans, conversei com Legrasse e outros participantes da batida policial. Vi a monstruosa estatueta e até entrevistei alguns prisioneiros mestiços ainda vivos. O velho Castro, infelizmente, já havia morrido há alguns anos. O que ouvi, então, de forma tão nítida e em primeira mão, embora não fosse mais que uma confirmação detalhada daquilo que o meu tio escreveu, voltou a me estimular, pois tive a certeza de estar na pista de uma religião muito real, muito secreta
e muito antiga, cuja descoberta faria de mim um antropólogo enorme e de renome maior ainda. Minha atitude era ainda de absoluto materialismo, e eu só estava pensando na minha fama e no meu bolso nesse ponto da história. Uma coisa que comecei a suspeitar e que agora, infelizmente, eu já sei, é que a morte do meu tio não teve nada de natural. Ele caiu de uma ladeira estreita que saía de um antigo cais repleto de mestiços estrangeiros, após um descuidado empurrão de um marinheiro negro. Não esqueci o sangue misto e atividades navais dos membros do culto, e não me surpreenderia se viesse a ouvir falar de métodos secretos e agulhas envenenadas tão implacáveis e antigas quanto os rituais e credos crípticos. É verdade que Legrasse e seus homens foram deixados em paz, mas na Noruega, um certo homem do mar que viu coisas morreu tão misteriosamente quanto meu tio-avô. Será que as investigações mais profundas do meu tio, após o encontro com o escultor, não poderiam ter chegado a ouvidos sinistros? Eu acho que o professor Angel morreu porque sabia demais, ou no mínimo, estava prestes a saber demais. Se eu terei o mesmo fim que ele, é o que me resta saber, pois agora eu também já sei demais.